palavra, a primeira mensagem dessa série é: a vida jamais fará sentido se a gente não conhecer essas verdades, irmãos. Quantos de nós não sentimos algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, perdidos no sentido da nossa vida? Parece simples isso, mas não estamos diante de um dilema tão simples assim. Muitas pessoas se sentem perdidas, muitas pessoas se sentem sem propósito, sem destino, sem planos para a sua vida. Veja o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 8, verso 17. A Bíblia diz assim: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas a realidade não consegue encontrar o sentido. Então a vida jamais fará sentido para uma pessoa se ela não conhecer Deus, se ela não conhecer as verdades de Deus para o seu coração. Isso é muito normal hoje, no nosso dia a dia, porque na verdade esse é o grande dilema do ser humano, a grande pergunta que queima dentro de nós. E um grande problema no mundo que nós vivemos. Por quê? Porque todas as pessoas buscam um sentido para a vida dentro de si mesmo. As pessoas buscam a resposta dentro de si mesmo. As pessoas buscam um caminho dentro de si mesmo. E isso sempre será uma busca inútil. Sabe por quê? Porque a questão não é você. A questão nunca será eu e você. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. O propósito que existe para a sua vida é muito maior do que uma paz que a gente procura em vários lugares. O propósito da nossa vida é muito mais grandioso do que uma felicidade que a gente busca em momentos ou em pessoas. Deixa eu te fazer um questionamento nessa noite, se você me permite. Olha para a tua agenda diária, olha para a tua agenda de 24 horas por dia, de 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Quantas horas do seu dia você passa vivendo em torno de você mesmo? Quantas horas da sua agenda semanal a sua vida gira em torno de você buscar as felicidades, as conquistas? E aí vem a grande pergunta: onde está Deus na sua agenda? Onde está a presença do Senhor na sua agenda? Onde está o tempo de meditação para você descobrir as verdades, os planos que Deus tem para você e a sua casa? Qualquer ser humano que quiser saber o porquê foi colocado nesse planeta, deve começar pelo Criador de todas as coisas. Deve começar por Deus. Você nasceu de acordo com os planos de Deus. Você nasceu de acordo com os planos de Deus. Você poderia não estar na agenda do seu pai e da sua mãe, mas nunca deixou de estar na agenda de Deus. Você vive nessa geração que você veio. Você pode ter sido um erro de um relacionamento do seu pai e sua mãe, mas nunca foi um erro nos planos de Deus. Sempre esteve no plano de Deus. Você veio para esse planeta e nessa geração. Então você nasceu de acordo com os planos de Deus. Posso ouvir um amém? Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Se você crê assim, você precisa também entender que você veio para cumprir um propósito que é de Deus. Porque quem crê que você nasceu debaixo de um plano de Deus, não foi um erro, você não foi um erro, você não foi uma falha, você não foi um fruto de um preservativo furado, você não foi fruto de uma pílula que não funcionou, não. Você é plano de Deus para essa geração. E se você é plano de Deus, então tem um propósito de Deus para ser cumprido através da sua vida. A vida só faz sentido quando a gente descobre essa verdade. Porque enquanto não se descobre, a gente vive aflito, a gente vive angustiado, a gente vive sem sentido nenhum. Essa é a razão de tantas guerras, tantas dores, tantas perdas, tantos conflitos. É a distância do homem para o Criador. E quanto mais a gente procura o sentido nas coisas dessa terra, menos a gente vai achar, irmãos. Você tem duas alternativas, diga assim, duas alternativas para encontrar o sentido da sua vida. Ou você acredita na especulação que te ensinaram, ou você acredita na revelação que Deus tem para você.
Pergunta essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: o que é que você prefere? Acreditar na especulação das pessoas ou acreditar na revelação daquele que te criou, que te formou e que te trouxe debaixo de um plano e de um propósito para você nessa vida, nessa terra? Está na hora de você começar a acreditar na revelação de Deus para você. Está na hora de você sossegar a sua alma, o seu espírito, parar de especular e começar a buscar aquilo que Deus tem para te revelar. Eu decidi seguir a segunda opção. Desde o dia que eu conheci Jesus, que eu prefiro buscar a revelação dele para a minha vida, do que a especulação das pessoas, da história, do que as pessoas. A história diz que você veio do macaco, irmãos. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: está repreendido. Porque você não veio do macaco. Diga ela: você é imagem e semelhança do Criador. Diga assim: Ele te fez como a menina dos seus olhos. Ele planejou você assim, ó, com essa mesma beleza, com esse cabelo. Olha para ele, diz assim: com esse cabelo mesmo, com esses olhos, com essa testa grande, com essa bochecha grande, com essa cabeça grande. Diga assim: Ele te fez assim, com esse joelho grande, do jeito que você é, porque Ele te fez assim. Precisa se aceitar assim. Para de especular e começa a buscar o que Deus tem para te revelar. O texto que nós lemos nos traz verdade sobre o verdadeiro sentido da vida. Irmãos, Paulo aqui é revelador demais. Ele diz nele, diga assim: nele. Aponta para o alto, diz assim: nele, só nele, só nele eu tenho um plano e eu tenho um propósito. Paulo diz: nele nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano que Deus construiu na eternidade, irmãos. Ei, em nome de Jesus, deixa eu te revelar algo nessa noite. Na eternidade Deus pensou em você. Na eternidade Deus construiu você. Na eternidade Deus desenhou você. Na eternidade Deus diz: ela vai nascer 2000, vai nascer nessa geração, vai ter propósitos, vai ter planos, vai ter sonhos. E aí vem o namoro da sua mãe, que seu pai se encontra, começa a namorar, e um beijinho para lá, beijinho para cá, se casa e você começa a ser concebido. Aí você vem no ventre. Aí chega o dia que você nasce. Quando você nasce, você começa a receber influências negativas, perseguição do diabo, porque o diabo sabe o plano que Deus tem com você na eternidade. E aí o que ele faz? Ele quer destruir esse plano. Ele começa a colocar pessoas que vai te ferir, e você vai crescendo, e se magoando, e se ferindo, e vivendo histórias que vão deixando cicatrizes, vão deixando luto, vai deixando perda. Aí chega uma hora que Jesus diz assim: ei, eu te formei na eternidade. Então para de viver olhando para você mesmo, porque quanto mais você olhar para você, mais dor, mais ferida. Você precisa olhar para o plano que eu tenho para você, que eu construí lá na eternidade. E aí, pastor? E aí, quando a gente olha para lá, não importa o que aconteceu aqui, irmãos, não tem ninguém, não tem nada que possa te roubar dos planos de Deus. É por isso que Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Cristo que está lá na eternidade. Você pode aplaudir a Ele por isso? Pode ser mais forte a Ele, em nome de Jesus. Irmãos, quando você entender isso, quando você entende isso, irmão, a ficha cai. E aí nada te rouba, nada te aflige. As pessoas vão julgar, vão apontar, vão ferir, vão abusar, vão trair, vão fazer o que for. Mas a tua mente e o teu coração está em Cristo, está nos planos que Ele tem para você. Nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer isso, porque você talvez está sofrendo demais nesses dias, por algo que te aconteceu. Mas
Jesus está dizendo aí, não liga não, olha, balança essa pessoa aí, balança esse crente pentecostal com o celular, diga assim, para de estar ligando para o que as pessoas falam e fazem com você. Você precisa estar preocupado com o plano de Deus para a sua vida. Então levante os seus olhos, olhe para o alto, porque Deus vai te revelar o propósito dele, mesmo você vivendo isso que você está vivendo. O que você precisa? Primeira coisa é descobrir a sua real identidade. Paulo diz, capítulo 4 de Efésios, mais à frente, ele escreve dizendo assim, olha o que diz o texto. Bota aí, por favor, 23 e 24. Efésios capítulo 4. Passe aí a sua Bíblia, se você está com ela aberta. Capítulo 4, versos 23 e 24, a Bíblia diz: a serem renovados de modo de pensar, do modo de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando nós nos encontramos com o Senhor, Paulo diz, agora vocês recebem a verdadeira identidade de vocês. Porque a sua identidade não está no que fizeram com você, a sua identidade está naquele que te criou na eternidade. Porque as coisas que acontecem do nosso nascimento em diante, irmãos, elas vêm para destruir a nossa imagem, a nossa identidade, corromper aquilo que Deus planejou para nós. Mas você precisa descobrir a sua identidade em Cristo. E aí ele diz, quando você descobre a identidade em Cristo, você é renovado de um novo jeito de pensar. Diz assim, essa pessoa profetiza sobre você, que você vai começar a ter uma nova mentalidade a partir de hoje. Um novo jeito de pensar vai tomar e possuir a sua mente. Em nome de Jesus, levanta a mão para ela assim, diga assim, eu declaro uma mente de Cristo sobre essa mente agora. Agora, em nome de Jesus. Aí ele diz um novo jeito de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Quando a gente descobre a nossa identidade, irmãos, tudo aquilo que a gente está envolvido aqui, a gente não quer mais. Porque a gente passa a pensar de um jeito diferente. O mundo pode nem entender. A sua família pode nem entender. Vai dizer, agora só quer ser santa, só quer ser crente, agora só quer ser assim, só quer ser assado. Não tem problema, eu quero ser segundo o Senhor me fez. Eu quero ser segundo está nos planos do Senhor. Eu quero ser segundo o que estava no coração do meu pai quando Ele me criou. Eu não sou um erro, eu não sou um fruto de uma falha. Eu sou um projeto de Deus para a minha geração. Você é um projeto de Deus para a sua geração. Comum nesses dias a gente ouvir sobre autoajuda, irmãos. Você vai nas livrarias, o que mais você encontra é sobre livros de autoajuda. Mas o que nós precisamos, na verdade, não é da autoajuda, mas é da ajuda que vem do alto para a nossa vida. Para de focar demais em você mesmo. Porque focar em si mesmo é sinal de aflição. Se você foca em si mesmo, é sinal de mais aflição. Quanto mais focado eu estou em mim, mais aflito eu me torno. Mas focar em Deus é sinal de solução, irmãos. Quanto mais focado em Deus você estiver, mais resposta de Deus você terá. Então focar em Deus é solução, focar em si é aflição. Essa é a razão de tantas pessoas estarem doentes na alma. É porque esquecem de olhar para o Senhor e olham para si mesmo. Olham para as coisas que as pessoas fazem com ela. Escolha focar em Deus. Porque quando Deus nos predestinou, nos formou para o projeto e plano dele, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, irmãos. Você acha que Deus
É pego de surpresa em alguma coisa? Não, Deus tem tudo no controle das suas mãos. Então Deus já sabia muito bem o que ia acontecer com você. Inclusive, Deus já sabe o que te limita, o que te paralisa. Deus já sabe das suas dúvidas, dos seus medos. E por que Deus permite? Porque você está olhando demais para você mesmo. Começa a olhar para Ele. Começa a olhar para Ele, Ele vai te dar a coragem que você precisa. Começa a olhar para Ele, Ele vai te dar o ânimo que você precisa. Começa a olhar para Ele, Ele vai te dar a força que você precisa. Começa a olhar para Ele, Ele vai te dar a criatividade que você precisa. Começa a olhar para Ele, Ele vai te dar os recursos que você precisa. Enquanto você estiver olhando para você, os sis da sua vida, e se, pastor? Quantos sis a gente não coloca como desculpa para as coisas que Deus nos chama para fazer? Os sis é a grande arma do diabo para te roubar dos planos de Deus. Porque sempre você fica com a interrogação, e se? Quantos hoje não estão longe, parados, sofrendo? Porque o se é mais forte do que uma voz de Deus. Isso tem te paralisado, irmãos. A gente olha para a Bíblia e encontra um mestre dos sis, que foi Moisés. Lembra da história de Moisés? Deus já tinha tudo planejado e projetado. Deus chamou Moisés aos 80 anos de idade. 40 anos Moisés mata um homem no Egito, enterra o camarada, mas ele esqueceu de enterrar o dedão do pé, porque aquele homem foi achado. Ele sai fugido do Egito para não ser morto, sai debaixo de um rastro de assassino. Imagina a mentalidade desse homem, irmãos. Aos 40 anos, mata alguém porque esse egípcio estava espancando o seu povo. Moisés foi tomado por uma ira, na verdade era o chamado de Deus para a vida dele. Ele vai lá e mata o homem, enterra e sai fugido. 40 anos Moisés passa no deserto, com o sentimento de que ele fez algo de errado. 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés em uma sarça ardente, dizendo: Moisés, Moisés, chegou a hora de cumprir com meus planos. Balança essa pessoa que está ao seu lado, porque isso aqui é muito de Deus para ela. Diga assim, diga assim, olhando nos olhos: você acha que o tempo passou? Diga assim, você acha que o chamado de Deus não vai acontecer na sua vida? Diga assim, você acha que as coisas que você já fez de errado, isso compromete o plano de Deus na sua vida? Diga assim, sossega a tua alma, porque Deus já está te chamando, Deus está te convocando, Deus está te levantando nessa geração para usar você de forma poderosa. É você mesmo que Deus quer usar. Deus diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Volte para o Egito. Vá lá diante de Faraó e diga que você foi lá para libertar o meu povo. Sabe quantos sis Moisés disse para Deus? Mas Senhor, e se Faraó olhar para mim e disser: você foi aquele que matou, você vai ficar preso? Deus diz: eu estou com você, Moisés. Mas Senhor, e se o povo não acreditar no que eu vou falar? Você vai dizer ao povo que eu sou te enviou, Moisés. Mas Senhor, e se, porque eu não sei falar e a minha língua é pesada, e se o povo não entendeu o que eu digo? Mas eu vou te levantar, eu vou levantar alguém que vai te interpretar, Moisés. Mas Senhor, e se eu chegar lá e eu não me... Mas você vai, Moisés. Quantos sis você dá para Deus, Deus tem uma resposta para você. Você precisa descobrir a sua identidade, irmãos. Para de dizer se, e se não der certo. Nós somos tendenciosos a isso. Às vezes eu me pego assim, falhando também. Quando a igreja teve que mudar de lugar, quantos se eu não disse, Senhor, mas se o povo não for? Deus disse: quem está enviando sou eu. Mas Senhor, e se as finanças não pagar as contas? Quem provê sou eu.
Mas Senhor, e se o povo não quiser mais o meu? Quem fala sou eu. Quem faz sou eu, quem está na causa sou eu, quem começou foi eu, quem mantém sou eu, quem vai terminar sou eu. Assim diz o Senhor para a sua vida. Se é Ele que te chama, Ele sustenta vocês. Para de dizer sim. Enquanto você não tiver a identidade descoberta em Deus, você fica no questionamento. E se? E se? E se? Para de olhar para a sua condição. Comece a olhar para a solução de Deus para a sua casa, irmãos. Deus encontrou um homem de 80 anos no deserto. Sabe o que Deus disse para Moisés? Você vai ser o instrumento que eu vou usar para mudar a geração. Deus está dizendo para você nessa noite: você é o instrumento que eu vou usar. Você é o instrumento que eu vou usar na sua casa. Você é o instrumento que eu vou usar na sua rua. Você é o instrumento que eu vou usar na sua cidade. Você é o instrumento que eu vou usar na sua nação. Receba isso da parte do Senhor. E para de dizer sim. Deus não estava apenas pensando que poderia fazer algo, mas Ele estava afirmando: eu vou fazer algo. O problema de Moisés não era com Deus, mas com ele mesmo. Moisés precisava descobrir a identidade dele. Movido pelo medo do seu passado, os erros da ausência, Moisés queria limitar o agir de Deus. Balança essa pessoa assim pela última vez nessa noite. Diga assim: para de querer limitar o agir do Senhor na sua vida. Diga assim: Deus quer usar você como instrumento poderoso nas suas mãos, mas você precisa saber bem quem você é em Deus. Está na hora de você saber muito bem quem você é em Deus. Você não é fruto de acaso. Você não é alguém frustrado. Você não é alguém falido. Você não é alguém arruinado. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser frutífero. Você nasceu para ser uma bênção. Paulo diz: quando nós descobrimos a nossa identidade, nós somos renovados no nosso jeito de pensar. Coloca a mão sobre a tua cabeça assim e diga assim: eu profetizo hoje, esses pensamentos sobre minha pessoa vão cair por terra. Diga assim: a partir de hoje a minha mente só vai encontrar a imagem e semelhança do Criador. Alguém que nasceu vaso de honra, alguém que nasceu para dar certo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu vou terminar aqui, irmão, porque eu tenho 3 pontos, mas já são 7 horas. Vou deixar para continuar na quinta-feira, que eu quero ver você aqui, se você quiser saber o final dessa história. É igual a capítulo da série. Quinta-feira eu quero ver você aqui, porque eu vou contar o final dessa história, que você nem sabe, mas Deus vai te revelar. Amém? Em nome de Jesus. Diga assim: hoje o que eu preciso é receber um toque cheio de poder, cheio de graça, cheio de transformação de Deus para a minha vida.